Acordamos assustados, né? Pelo menos quem estava aqui na capital, em alguns pontos também do interior do estado. Muita chuva, trovoada. Ali por volta de umas 8 horas a situação piorou bastante. Quem precisou se locomover pela cidade nesse horário sentiu dificuldade, ficou horas no trânsito. A chuva forte causou alagamentos, ruas transbordaram, a água chegou a invadir alguns locais, né? Ícaro Novaes, ele está direto da nossa redação do portal A8SE. O Ícaro, você meio que fez uma espécie de catalogou aí o que aconteceu ao longo do dia, ao longo da nossa manhã. O que aconteceu? Quais foram os piores pontos de alagamento? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariana. Olha, é até difícil delimitar qual área de Aracaju sofreu mais com essa chuva, porque nós tivemos registros de moradores reclamando de alagamentos, de problemas que surgiram em consequência dessas chuvas em todos os bairros da cidade. A chuva, como a Defesa Civil do município de Aracaju informou, ela foi mais concentrada na parte da Zona Sul, só que ela também alcançou praticamente todo o município em quantidades fortes. E essa quantidade forte, por exemplo, deixou as principais avenidas, como a Avenida José Carlos Silva, a antiga Avenida Heráclito Hollenberg, a Avenida Hermes Fontes, a Avenida Augusto Franco, avenidas importantes que cortam aí trechos que ligam Zona Sul, a Zona Oeste, a Zona Norte da capital. Elas ficaram bastante alagadas, né? E aí um primeiro sintoma disso, logo nas primeiras horas da manhã, foi o congestionamento. Quem precisou se locomover até o trabalho encontrou aí as 3 faixas da vias, por exemplo, interditadas, e aí a pessoa precisava utilizar apenas uma faixa, o que gerou um trânsito bastante grande. A gente percebeu uma dificuldade enorme de escoamento dessa água. Logo com a sequência da manhã, aqui na redação do portal A8SE, por exemplo, a gente recebeu uma enxurrada de vídeos, como a gente vê aí nas imagens, do mercado municipal de Aracaju, mercado, na Praça dos Mercados, né, ali, uma enxurrada também de água que entrou pelas bancas, que acabou inundando, voltando inclusive água pelas tubulações, e todos os comerciantes ali daquela região preocupados com as mercadorias, preocupados também em escoar aquela água que já estava alcançando a canela. Além disso, houve preocupação com zonas costeiras aqui da capital sergipana, zonas onde há também morros, com a preocupação de deslizamento. A Defesa Civil confirmou há pouco que foram realizados ao longo desta quinta-feira 22 atendimentos, alguns deles sobre preocupação com deslizamentos, outros com a estrutura de casas. De acordo com a Defesa Civil, ninguém está desalojado ou desabrigado. No bairro Porto Dantas, 6 pessoas chegaram a ter problema dentro da residência, precisaram sair da casa que ficava ali no loteamento Copacabana, mas foram devidamente assistidas pela assistência social do município de Aracaju. Então a informação no momento é que ninguém ficou desalojado. Só que teve muita gente que teve prejuízo. A água invadiu não só estabelecimentos comerciais, como a gente tem registros no centro de Aracaju, a água entrando em muitas lojas e residências, que as lojas foram, que as águas invadiram e aí destruiu eletrodomésticos, colchões, muitos móveis, e aí as pessoas estão ainda catalogando, computando os prejuízos dessa chuva, que há muito tempo eu não havia uma chuva tão forte aqui em Aracaju. Com os dados técnicos da Defesa Civil, em 6 horas de chuva foram 70 milímetros, mais do que o previsto para toda essa semana aqui em Aracaju. E aí é importante frisar, Mariana, que as pessoas que estão em uma situação de risco em caso de chuvas devem sempre acionar a Defesa Civil através do 199, é o número para que as pessoas, por exemplo, se escutar um deslizamento, se escutar algum rompimento na estrutura da sua casa, deve imediatamente acionar o 199 da Defesa Civil para poder ter essa assistência aí, ter uma avaliação se ela está correndo risco ou não. Sobre esta sexta-feira, a previsão inicial é de uma sexta-feira de calor, embora a Defesa Civil tenha mantido o alerta de 24 horas para chuvas intensas, ou seja, de meio-dia para cá, Mariana, a gente viu o tempo se estabilizar, mas a Defesa Civil considera a possibilidade de que outras chuvas fortes possam atingir a capital sergipana nessa sexta-feira pela manhã. E a gente sai um pouquinho da capital sergipana para falar também do interior do estado. Aí a gente vê a imagem de um posto de combustível lá no município de Canidé de São Francisco, na região do povoado Curituba. Esse posto de combustível sofreu com fortes ventos que atingiu lá, além das chuvas naquela região e dos raios e trovões. Houve também ventos aí de aproximadamente
aproximadamente 50 a 60 quilômetros, de acordo com a Defesa Civil lá do município. E aí a gente percebe que a estrutura do telhado de um dos postos, que fica mais dentro da região do município de Canindé, foi bastante destruída e outra praticamente desabou. Não houve feridos, apenas danos materiais foram registrados, mas municípios ali de Canindé e da região também estão em alerta para essas chuvas intensas que podem se repetir, reforçando a informação nesta sexta-feira, Mariana. Ô Ícaro, conta pra gente sobre amanhã, sobre sábado, a gente tem alguma previsão? O que é que a gente pode orientar a população em relação aos próximos dias? Continua a chuva intensa? Então, Mariana, a previsão do tempo, ela vê uma estabilização desse clima, ela prevê já um sol com algumas nuvens, prevê isso já a partir de amanhã, sexta-feira, para o sábado também, prevê também calor excessivo, embora a gente reforça aqui que a Defesa Civil, ela manteve aí esse alerta, porque pode ser que esse tempo mais estável também dê lugar à chuva. Por exemplo, ontem, na quarta-feira, a Defesa Civil não tinha emitido alerta de chuva para essa quinta-feira. Foi uma chuva que acabou surpreendendo a todos aí pela manhã, pela quantidade que choveu, pela força da chuva e pelos raios e trovões também. Por isso, a Defesa Civil, até por precaução, né, manteve esse alerta para as próximas 24 horas. Então, até o final da tarde desta sexta-feira, ou seja, até amanhã, o final da tarde por aí, todo mundo tem que ficar atento para essa possibilidade de chuvas mais intensas, mas a tendência é que de agora em diante esse tempo comece a se estabilizar e também se estenda para o próximo final de semana, um tempo mais de sol entre nuvens, com calor excessivo e sem chuvas tão fortes como a gente viu na manhã desta quinta-feira, Mariana. Obrigada, viu, Ícaro, pelas informações, pelas orientações.